Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um estilo de paisagismo, que é o estilo inglês. Vamos lá? Então, gente, eu resolvi vir falar um pouquinho sobre esse estilo inglês tradicional no paisagismo. Esse estilo é chamado na Inglaterra de Cottage Gardens. E você vendo algumas imagens, eu vou deixar aí passando algumas imagens rapidinho, enquanto eu vou explicando rapidamente o que é o estilo inglês tradicional. Bom, o estilo inglês tradicional, ele rompe com a rigidez, com a geometria que era usada nos jardins até então. Então, nos jardins franceses, nos jardins italianos, o ser humano, né, o homem, expressava o domínio sobre a natureza através disso, através de formas geométricas, através de topiaria, através da coisa muito rígida, muito simétrica, muito geométrica. E o estilo inglês veio para romper isso. Então ele surgiu lá pelo século XVIII, XIX, na era vitoriana, na Inglaterra. E eu queria que vocês entendessem o contexto histórico do porquê esse rompimento. Como vocês devem saber, quem estudou um pouquinho de história da arte, ou não, mesmo de história mesmo, história geral, sabe que assim, a gente está vivendo aqui um momento histórico, certo? E de repente, aquilo ali está fazendo sentido e tal. De repente aquilo vai deixando de fazer sentido. É claro que não é assim, a partir do dia 15 de novembro, acabou aquele, começou um novo momento histórico. Não é assim que funciona, né? A coisa vai acontecendo em todo um contexto. O que era o contexto? Século XVIII, século XIX. A Inglaterra estava em plena expansão imperialista. Então a Inglaterra estava tendo muitas colônias, né, fora da Inglaterra. Tinha tido as navegações, vocês devem lembrar disso. Alô Brasil, alô América, né, 1500, 1600, século XVI, XVII. Quando chega o século XVIII, essa expansão imperialista ela está solidificada. Então o contato da Europa e da Inglaterra, que era um grande império nessa época, né? A marinha inglesa era fortíssima nessa época. Essas relações do Ocidente, que era basicamente a Europa e suas colônias, com o Oriente, começaram a ficar essas relações muito mais sólidas. Então, os ingleses tiveram muito mais contato com outros estilos, com outra forma de pensar, com outra forma de existir. Então trouxe essa linguagem um pouco do Oriente. Então, se vocês percebam, os jardins japoneses, eles têm um pouco isso, assim, eles têm formas mais orgânicas, eles trabalham muito com água, então os riachos, né, dos jardins japoneses, eles são sinuosos, os caminhos são sinuosos. A diferença é que no estilo japonês, cada elementinho que tem ali dentro do jardim, então a ponte, a água, as pedras, tudo tem um símbolo muito profundo, que tem a ver muito com a filosofia dos japoneses dentro do jardim. Os ingleses não usavam tanto essa parte simbólica, mas o que se expressou nos jardins ingleses dessa época? O domínio ainda maior sobre a natureza. Por quê? Se num passo atrás na história, né, nos jardins franceses e italianos, o domínio sobre a natureza ele era demonstrado através de formas geométricas que não tem nada a ver com a natureza, no jardim inglês é como se o ser humano tivesse falado assim, estivesse tentando se expressar da seguinte forma: muito bem, a gente já sabe que a gente consegue dominar a natureza, eu não tenho mais medo da natureza. Eu domino a natureza, né? Revolução Industrial estava rolando também a pleno vapor nessa época, então o ser humano estava nesse pensamento geral, assim. Eu domino a natureza, isso aí todo mundo já sabe. Só que eu vou além. Além de dominar a natureza, eu vou imitar a natureza. Então quem estiver andando por um jardim que eu fiz, não vai nem perceber que fui eu que fiz. Vai achar o quê? Que é um bosque natural, antigo. Então se usa também nos jardins ingleses tradicionais troncos secos, móveis. O que eu quero dizer com móveis é assim, às vezes uma roda d'água, sabe, uma coisa assim, mas mais desgastada, para dar essa sensação
de que já estava ali há muito tempo, que faz parte da natureza. Não se enganem, o jardim inglês, apesar dele não ser tão geométrico, ele não ser simétrico de maneira nenhuma, ele não é displicente. Não é assim, colocar qualquer coisa em qualquer lugar. Então existe um cuidado na hora de fazer um jardim desses, da criação de perspectivas. Então vamos supor, você está andando ali por uma parte do jardim que é um bosque. Então o bosque que foi pensado, cada árvorezinha ali, aonde vai ser plantada, para criar essa sensação de bosque natural. Você está andando por ali, os caminhos tal, de repente você faz uma curvinha ali e a perspectiva se abre. Então ela se abre num grande gramado, com um lago, né? Então no fundo eu tenho um pano de fundo com árvores mais frondosas, eu tenho pequenos maciços de vegetação, que eu fico na dúvida, né? Você andando por um lugar desse, você fica na dúvida. Nossa, que lugar bonito, olha, a natureza é maravilhosa. Gente, a natureza é maravilhosa, mas o estilo inglês, ele sobrepõe a natureza, mostrando assim, a expressão que se queria mostrar é: ok, natureza, eu tinha medo de você lá pelo século XIII, né, Idade Média, tal, isso, né, era uma coisa sombria, assim, a natureza dava medo. Eu dominei você lá pelo século XVI, XVII, e agora eu vou imitar você, porque eu faço melhor do que você mesmo. Então, meio que brincar de Deus, sabe? Os estilos artísticos, então, a arte, ela tem essa função, né? Uma das funções da arte é expressar momentos históricos. E normalmente as maiores expressões artísticas, elas acontecem nesses períodos de transição. Então, vocês podem ver que quando muda um estilo artístico, foi o que eu falei, não é do dia para a noite, lógico, é todo um processo. Mas quando muda um estilo artístico, quando eu deixo de ter um estilo para ter outro, na verdade é porque o coletivo, né, a humanidade, está expressando que aquela realidade anterior não vale mais. Agora a gente pensa de outra maneira. Isso é natural do ser humano, né? É natural historicamente, se a gente amplia esse contexto para a história da humanidade, sempre foi assim, né? E eu acho que vai continuar sendo. A gente está vivendo um momento histórico muito peculiar, né, nesse exato momento, e provavelmente daqui 100, 200 anos, as pessoas vão estudar esse nosso momento já através de expressões artísticas que tenham a ver com esse momento, ou com a transição para um próximo momento. Gente, eu sei que eu estou muito filosófica, mas é que, na verdade, eu gostaria de mostrar para vocês não apenas fotos de jardins ingleses. Eu já vou colocar mais fotos, tá? Mas é que para vocês entenderem que o paisagismo, ele não é apenas eu escolher plantas na loja de plantas e plantar. Ele se for encarado historicamente, ele é uma expressão artística muito importante. Então a gente tem jardins históricos, né? A gente está acostumado a ver patrimônio histórico e às vezes a gente não lembra que existem jardins que são históricos, que são expressões de uma época histórica. Então o jardim inglês tradicional, né, o Cottage Gardens, ele é uma expressão artística muito importante que expressa, né, desculpa aí a redundância, mas uma expressão artística que expressa um momento histórico que hoje a gente olha para trás, hoje a gente olha para um jardim do século XIX e a gente reconhece todas essas expressões dentro de um jardim, impressas dentro de um jardim. Eu vou deixar vocês passeando agora por alguns jardins ingleses com a observação. O Brasil, voltando um pouco à questão histórica, o Brasil nessa época, ele era ainda colônia de Portugal. Então significa que existem muitos jardins ingleses no Brasil. Por quê? Porque o Brasil era uma parte da Europa, fora da Europa, né? Ele era uma colônia, então ele usava as expressões artísticas que estavam em voga na Europa. Isso foi rompido no modernismo, né? Talvez um pouquinho antes, né? Ali em 22, que é a nossa Semana de Arte Moderna no Brasil, que é a expressão daí artística brasileira, para dizer assim, não queremos mais, a gente tem a nossa identidade, mas isso eu acho que é assunto para outro vídeo, né? A questão do modernismo é bem interessante também,
Mas então só para explicar o porquê que vocês vão ver aí nas imagens alguns jardins ingleses que ficam no Brasil. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de história, mas eu acho que é bacana para entender o contexto e o conceito por trás de coisas que a gente já olha e acha lindo, mas o porquê das coisas eu acho que também é importante a gente saber. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Manda esse vídeo pro pessoal aí que está estudando, de repente para aquela tua tia que gosta ali do jardim meio bagunçadinho, e daí você fala para ela que o jardim dela talvez seja no estilo inglês, veja só, que chique, que importante. Eu espero vocês na semana que vem. Até lá, tchau!